Bom, pessoal, na questãozinha de número 6, questãozinha boa, tá? Ele fala o seguinte. Nós temos uma função f de reais em reais e uma função g, também de reais em reais. A função f já é dada a lei dela. F de x é igual a x mais 7. A função g é do tipo g de x igual a menos 2x mais k. Bom, ele fala ainda que os gráficos das duas funções interceptam-se, ou seja, se cruzam, tá? Num ponto do primeiro quadrante. Então veja bem, vamos construir o gráfico dessas duas funções. Aqui está o eixo y, ok? E aqui está o eixo x. Perceba que para construir o gráfico, basta ter dois pontos da função. Já que é do primeiro grau, com dois pontos, nós traçamos uma reta, né? E o gráfico é uma reta, então precisamos apenas de dois pontos. Nós já sabemos que o b da função é aonde o gráfico vai tocar o eixo y. Então sabemos que o gráfico vai tocar o eixo y no 7. Então já vou avisar que aqui vai ser 7, ó. Tá? E o gráfico toca o eixo x na raiz da função, ou seja, quando eu igualo ela a zero. Então, se eu igualar a função a zero, quanto é que vai ser o x? É só passar o 7 para o outro lado. Ó. Aí vai ficar x igual a menos 7. Então, eu sei que o gráfico dessa função vai passar pelo 7 e pelo menos 7. Pelo 7 no eixo y e pelo menos 7 no eixo x. Então, vai ser uma função dada por essa retinha aqui de preto, ó. O gráfico dela, tá? Essa retinha aqui de preto. Beleza? Então tá aí. Agora observe. A outra função da questão, a função g, essa daqui é a função f, ó. Gráfico da função f. Agora, a função g, ela é uma função em que o a é negativo, ó. Então, pelo fato do a ser negativo, a gente já pode dizer que essa função ela é decrescente. Significa dizer que da esquerda para a direita a reta vai estar descendo. A função f não, ela é crescente, ó. Da esquerda para a direita a reta está subindo. Então vamos lá. Quais são as possibilidades para a nossa função g? Ou ela vamos colocar aqui as possibilidades, ó. Tenho aqui o eixo, vamos botar assim, possibilidades, ó. Nós vamos ter 4 possibilidades para a retinha da função g. Como ela tem que tocar a retinha da função f, como ela vai ter que cruzar e ela é decrescente, então ela pode ser decrescente. Ela pode ser decrescente tocando a minha função no terceiro quadrante, certo? Ela pode ser decrescente tocando a minha função aqui no segundo quadrante. Vou colocar aqui. Vamos lá, vamos começar. Ela pode ser decrescente tocando a minha função no terceiro quadrante. Aí ela tocaria o eixo y aqui. Isso aqui seria o k da minha função. Tá? Ela poderia tocar a minha função de preto, tocar o gráfico de preto no segundo quadrante. Tá? Observe que nesse caso o k já seria um valor maior do que no primeiro caso. Ela poderia ser decrescente e tocar a minha função de preto no próprio eixo y. Nesse caso, o k seria 7, né? Ela poderia tocar a minha função num ponto do primeiro quadrante. E nesse caso, o k seria um valor acima do 7, ó. Então, analise as possibilidades e perceba que
como ele está falando que os gráficos das duas funções vão se interceptar num ponto do primeiro quadrante, ó, isso aqui é um ponto do primeiro quadrante, ó. Para que isso aconteça, o K, que é onde ela toca o eixo Y, vai ter que estar acima do 7, ó, que é onde a função f toca o eixo Y. Então, para elas se cruzarem no primeiro quadrante, o K tem que estar acima do 7. Observe que, à medida em que o meu gráfico vai subindo, ó, o meu K vai aumentando, né? Se o meu gráfico tocar o gráfico da função f num ponto do terceiro quadrante, o K é negativo, certo? Se tocar num ponto do segundo quadrante, o K é positivo, mas ainda é menor do que 7. Se a reta de vermelho tocar a reta de preto no próprio eixo Y, aí o K vai valer 7. Mas esse ponto aqui ele é um ponto que não está em nenhum quadrante, ó. Agora, para a reta de vermelho tocar a reta de preto no primeiro quadrante, é porque o K vai ter que ser um valor maior do que 7. Então, essas são as possibilidades para o gráfico. Olha que questão interessante. Tá certo? Então, a única maneira da função g, que é essa daqui de vermelho, tocar a função f, cruzar o gráfico da função f num ponto do primeiro quadrante, é se o k da função de vermelho for maior do que o 7. Beleza? Portanto, k maior do que 7, sexta questãozinha. Show de bola! Vamos para a próxima.